Introdução à estética cristã. Introdução. A beleza está presente na vida de toda a humanidade. Todas as pessoas dedicam esforços em busca de mais beleza em suas vidas. Quem não gosta de coisas bonitas? De se vestir com uma bela roupa? De admirar uma linda paisagem? De observar a harmonia presente em algo que estava desordenado? Uma coisa nós sabemos: todo mundo gosta de beleza. Mas o que é beleza? Como julgar se algo é belo ou não? Seria meu gosto melhor que o dos outros? Por quê? Haveria uma forma cristã de pensar sobre a beleza? Indagações como essas já passaram pela mente da maioria das pessoas, e ao examinar a beleza e o papel que ela exerce na cultura e na vida da humanidade, podemos aprender muito. É possível aprender mais sobre Deus, a cultura e o homem. O ramo do conhecimento que se dedica ao estudo do belo é a estética, uma área da filosofia que tem por objetivo estudar a natureza da beleza. Abraham Kuyper define estética como sendo a ciência da beleza e do gosto, o ramo do conhecimento que pertence às belas artes e à arte crítica. A dedicação a essa área do conhecimento é antiga, datada desde Platão e Aristóteles. Talvez Platão seja o pai da estética. Alguns teólogos cristãos ao longo da história também escreveram sobre o assunto. Entre os pais da igreja temos Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Basílio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Na Idade Média, temos Tomás de Aquino e Bonaventura. Após a Reforma, Jonathan Edwards, Hans Hurvon Balthasar e Hermann Bavinck. Infelizmente, hoje em dia não existem muitos teólogos e pastores cristãos que se dediquem a pesquisar e escrever nessa área. Até no meio acadêmico secular, a estética foi deixada de lado por um tempo. Estava em um estado de hibernação. Nos últimos anos, no entanto, temos visto um ressurgimento do interesse nesse tema. No Brasil, ainda não há obras publicadas no assunto sob uma perspectiva cristã. Entre os poucos cristãos que estão pesquisando e escrevendo na área, temos William Edgar e Robert Covolo, ambos norte-americanos. O objetivo deste artigo é analisar a estética sob uma perspectiva cristã reformada e mostrar a importância do assunto e suas implicações para a igreja brasileira. Abordarei o tema numa estrutura criação-queda-redenção, que será apresentada em duas partes, mostrando que as escrituras sagradas fornecem princípios fundamentais para um entendimento distintamente cristão da estética. Veremos que Deus nos fez com a capacidade de contemplar a beleza, a qual foi criada por Deus e aponta para Ele. Mas o pecado afetou nossa capacidade de juízo do belo, e a redenção concedida por Jesus Cristo redireciona nosso coração e nos fornece as lentes corretas para julgar e nos deleitar na maravilhosa criação de Deus. Parte 1. A bela criação de Deus. A criação e a contemplação do belo. 1.1. Distinção Criador-Criatura, beleza e glória. O primeiro princípio norteador que a Bíblia nos concede para um entendimento correto da estética é a distinção existente entre Deus e o homem, entre o Criador e sua criação. A diferença é tanto metafísica, o que Deus é, quanto epistemológica, o que Deus conhece e como Ele conhece. É tanto quantitativa quanto qualitativa. O que Deus criou reflete os seus atributos, mas é ao mesmo tempo diferente dele. Essa distinção entre Deus e sua criação é importante no estudo da estética, pois quando observamos a beleza em nosso mundo, estamos contemplando algo criado, um atributo da criação de Deus que reflete quem Deus é, mas é diferente dele. Por isso, a Bíblia dificilmente usa o termo beleza ao se referir a Deus. A palavra normalmente utilizada é glória. Isso não significa que Deus não é belo, pelo contrário. Ele é mais do que belo. A beleza da criação é apenas um reflexo de toda a beleza de Deus. A glória de Deus inclui sua beleza e toda a maravilha do seu ser. Usar essa linguagem provê uma proteção para a alteridade dos atributos de Deus. É importante reconhecermos a natureza limitada das manifestações terrenas da beleza. Deus criou um mundo belíssimo, cores, flores e floresta, o canto dos pássaros, um lindo pôr do sol, a imensidão azul do céu e do mar.
toda essa beleza é apenas um reflexo finito de sua glória infinita. 2. Tríade verdade, bondade e beleza. Existe uma ideia encantadora sobre a beleza que remete a Platão e Plotino e que está de acordo com o pensamento teológico cristão. Segundo ela, a beleza é um valor supremo que buscamos por si só, sem ser necessário fornecermos qualquer motivo ulterior. Desse modo, a beleza deve ser comparada à verdade e à bondade, integrando um trio de valores supremos que justifica nossas inclinações existenciais. Esse trio de valores é a forma como eles se relacionam, é de fundamental importância para obtermos um juízo estético correto. Hermann Bavinck tem conclusões similares à de Platão ao entender que existe certo aspecto hierárquico no relacionamento entre esses três valores supremos. Para eles, a combinação da verdade e da bondade produz a beleza. Ou seja, a beleza estaria um degrau abaixo dos outros dois valores. Esse pensamento pode nos auxiliar na busca por um entendimento estético certo. Ele reconhece o aspecto moral e de conteúdo da verdadeira beleza. Philip Hyken demonstra em seu livro Art for God's Sake como essa tríade de valores aparece em Êxodo 31 como um guia artístico para o povo de Deus. Ele diz que o padrão estético de Deus inclui bondade, verdade e beleza. E esses padrões não são relativos, mas absolutos. Uma visão cristã da arte se coloca em oposição à suposição pós-moderna de que não existem absolutos. Algo realmente belo deve ser verdadeiro e deve ser bom. A partir dessa tríade, obtemos um padrão objetivo para julgar a beleza. Mas uma pergunta que frequentemente surge é: não poderia algo ser esteticamente, ou seja, tecnicamente artística, habilidade, uso de cores, iluminação, belo e moralmente ruim? Ou de conteúdo falso e herético? A resposta é sim, mas essa beleza estética não seria plena. Para algo ser belo com B maiúsculo, deve conter a soma dos três valores da tríade. A beleza só é plenamente alcançada quando ela é esteticamente bonita, bem produzida, técnica correta, moralmente boa e contém um conteúdo correto. Logo, essa tríade nos fornece base para poder julgar uma obra. É preciso entender a diferença da beleza com B minúsculo e da beleza com B maiúsculo. Nós podemos denominar algo que contenha os três valores da tríade, belo, com B maiúsculo, ou simplesmente podemos usar o termo glória. Quando algo for verdadeiro, bom e belo, ele é glorioso, reflete a glória do Deus Criador. Para ilustrar a manifestação da tríade, podemos usar como exemplo o livro do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, Terra. A obra é composta por fotografias que retratam a condição de vida de trabalhadores rurais, mendigos, crianças de rua e outros grupos excluídos socialmente. Ao analisar a obra pela tríade de valores, podemos notar que o que Salgado retrata é verdade, e a condição caída do homem causada pelo pecado da humanidade. A habilidade técnica de Sebastião como fotógrafo é maravilhosa. O uso da luz, dos efeitos, do tempo. Ele é um grande fotógrafo e suas fotografias são esteticamente belas. Mas o que ele retrata ali é ruim. Não podemos dizer que aquela realidade é boa e ideal. Deus não criou o homem para viver daquela maneira. Sem o pecado, aquilo não existiria. Por isso, ao analisar a fotografia de Sebastião usando a tríade, não podemos dizer que ela é completamente bela ou gloriosa. Falta algo ali, falta a bondade. Outro exemplo de como esses três valores estão relacionados é quando os jovens analisam a beleza um do outro. Ao serem perguntados se acha aquele moço ou aquela moça bonita, alguns respondem: não acho ela tão bonita fisicamente, mas é uma menina muito gente boa que se torna mais bonita. Ou respondem algo como: o acho feio, mas é muito sincero e transparente. Isso o deixa mais belo. O contrário também é verdade.
Podemos usar uma pessoa fisicamente bela, mas quando o seu caráter é ruim, ela tende a se tornar mais feia. As virtudes se relacionam com a formação da beleza das pessoas. Esses exemplos demonstram como usar a tríade em nossos juízos estéticos e também mostra como o pecado rompeu essa tríade, algo que trataremos melhor ao refletir sobre os efeitos da queda na estética. 1.3. O homem e o belo. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e os colocou no jardim do Éden, para que cuidassem dele, desfrutassem do alimento de suas diversas árvores, dessem nome aos animais, se multiplicassem aumentando sua família e adorassem somente a Deus. Nós sabemos que tudo o que Deus criou era bom, mas o que muitas vezes é negligenciado ou é tratado de forma rápida e superficial é que o jardim que Deus criou para o homem habitar era lindo. Em Gênesis 2:8, Moisés escreve que Deus plantou um jardim para o homem habitar, e no verso 9 ele diz: No solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. É maravilhoso ler esse texto e perceber que Deus se preocupou em criar um lugar de habitação para o homem que cumprisse não apenas o propósito de oferecer um espaço para que o homem vivesse e que produzisse alimento para sua nutrição. Mas, mais do que isso, o texto nos diz que Deus criou um jardim que era agradável aos olhos do homem. Era bom e deleitoso observar o jardim de Deus com suas diversas árvores, suas flores cheirosas e seus frutos saborosos e coloridos, a multiplicidade de animais, os limpos rios correndo, o nascer brilhante do sol e as maravilhosas estrelas reluzentes durante a noite. Deus criou um lindo jardim e deu a capacidade ao homem de contemplar e se deleitar na beleza de sua criação. A capacidade do ser humano de criar coisas belas e de contemplá-las é parte do ser imagem e semelhança de Deus, como diz Herman Bavinck, abre aspas. A percepção do belo, não menos do que a religião, a moral e a consciência cognitiva, é peculiar ao ser humano. A beleza e o senso da beleza respondem um ao outro, assim como o objeto e o seu sujeito conhecedor, fecha aspas. Contemplação estética é parte do ser imagem e semelhança de Deus. Deixar de apreciar e buscar a beleza é deixar de ser humano em sua plenitude. A percepção estética está diretamente ligada às faculdades imaginativas e sensoriais do homem. Nossas imaginações são órgãos estéticos. Nós somos homos aestéticos e ignorar essa dimensão empobrecerá o ser humano. Essa faculdade do homem pode ser facilmente negligenciada ou distorcida e, como consequência, atrofiada em prol da elevação de outras dimensões. Os racionalistas fizeram do homem um ser meramente intelectual, enfatizando a faculdade da razão e da mente. Como resposta, os românticos supervalorizaram as emoções do ser humano. Temos orbitado entre esses dois extremos. Penso, logo existo, ou sinto, logo existo. E a falta de entendimento do homem como um ser integral, que tem como âmago e centralidade o seu coração, sempre nos levará para um extremo idólatra. Esse reducionismo antropológico gera um clamor do nosso coração. Como explicou Abraham Kuyper, abre aspas, é simplesmente de justiça reconhecer que, ameaçado de atrofia pelo materialismo e pelo racionalismo, o coração humano naturalmente procura em seu instinto artístico, criativo, imaginativo, estético, um antídoto contra esse processo murchante. Fecha aspas. O coração do homem anseia por beleza. Esse senso estéticos é parte de nosso ser. Nós nos deleitamos quando contemplamos a bela criação de Deus e quando usamos nossos dons artísticos para criar. Esse processo artístico da humanidade sempre buscará pelo belo. Essa é a direção em que nossos corações estão inclinados.
O meio cristão também foi afetado por esse reducionismo antropológico. Vemos isso de maneira clara nos sermões que são pregados semanalmente nas diversas igrejas pelo mundo. Em um extremo, muitos pastores pregam sermões totalmente voltados para o intelecto das pessoas, carregados de conteúdo teológico, mas sem forma, harmonia e beleza. São sermões secos que consideram apenas a razão do ser humano. Do outro extremo, vemos sermões emotivos, carregados de manipulação psicológica, sem conteúdo teológico, vazio de significado bíblico, pragmático e existencialmente superficiais. Dificilmente encontramos um equilíbrio entre forma e conteúdo. Sermões que considerem o homem integralmente, aplicando e estimulando todas as dimensões das pessoas. Um pastor deve pregar para o homem todo, e para isso deve buscar um sermão que envolva o intelecto, as emoções e a imaginação de suas ovelhas. Deve haver harmonia e beleza nas pregações. Não há conteúdo ou doutrina no mundo que seja mais carregada de beleza, bondade e verdade do que o Evangelho de Deus. A história de redenção divina escrita pelo Senhor Todo-Poderoso, e não existe exemplo de pregador mais persuasivo que considere todas as dimensões do homem do que Jesus Cristo. O sermão deve ter um aspecto de confrontação do pecado em busca de santificação, mas também deve ter um aspecto de deleite em busca de regozijo na verdade proclamada. Devemos valorizar a beleza nos sermões para que alcancemos todo o homem. E, certamente, ao considerarmos esse aspecto, pregaremos de maneira mais persuasiva e edificante. Deus nos comunica a sua palavra por meio de perspectivas diversas. Ele usa narrativas, histórias, cartas, parábolas, tratados teológicos e poesias. Utiliza linguagem literal e alegórica. Há diversidade na forma de comunicação divina ao homem, e um dos aspectos dessa diversidade é que ela alcança todas as dimensões do ser humano. Deus escolheu se revelar a nós de maneira orgânica, se acomodando ao homem sem desconsiderar a existência integral e dinâmica de sua criação. Da mesma maneira, os pastores e pregadores devem buscar utilizar de todas as perspectivas possíveis para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, instigando a mente, as emoções, a vontade e a imaginação de suas ovelhas. 1.4. O campo estético na sociedade, valorizando a beleza pelo que ela é. A criação de Deus tem como parte de sua estrutura um aspecto estético, e o homem tem como parte de seu ser a capacidade de contemplação estética. A beleza e o senso da beleza respondem um ao outro, assim como o objeto e o seu sujeito conhecedor. Esse equilíbrio entre sujeito e objeto só é possível porque ambos têm como ponto de referência e base de sustentação o Deus Trino. Uma cosmovisão bíblica que tenha como ponto de partida a revelação de Deus e a Trindade divina como o paradigma absoluto é necessário para um entendimento correto da origem, existência e propósito da beleza. Somente dentro dessa estrutura de pensamento será possível criar e contemplar a beleza de maneira correta, diante da face de Deus e para a glória dele. A cosmovisão das pessoas definirá a forma que elas enxergam a beleza no mundo, e uma cosmovisão fundamentada sobre um coração incrédulo e sobre pressupostos antibíblicos distorcerá todo o núcleo de significado e propósito da beleza. O que é beleza? Quem a criou? Para que serve a beleza? Qual a função do homem diante do belo? Como a sociedade deve se portar diante da beleza? São todas perguntas que serão respondidas conforme a cosmovisão de cada pessoa. Ao conhecer que o belo foi criado e revelado por Deus ao ser humano, os cristãos devem manifestar algumas reações. Em primeiro lugar, teremos um coração grato a Deus por essa maravilhosa bênção que nosso Pai nos concedeu. Em segundo, devemos apreciar a beleza e investir tempo nos deleitando nas múltiplas manifestações estéticas da criação. Em terceiro, devemos buscar desenvolver uma cultura que valoriza a tríade verdade, bondade e beleza. Em quarto lugar,
como portadores da imagem de Deus, somos receptivamente criativos, criadores por natureza, e essa capacidade deve ser valorizada pela cultura. Finalmente, a beleza é importante para a vida do ser humano e para a sociedade, e suas manifestações artísticas na cultura têm valor intrínseco, pois ela foi criada por Deus e deve apontar para Ele. Não há razão pragmática para a beleza. Ela não precisa possuir valor utilitário algum. Deus simplesmente se interessa pelo belo. Ele fez as pessoas para serem belas, e a beleza tem seu lugar na vida e na cultura. Na segunda parte do artigo, ao tratar dos efeitos da queda no mundo, veremos como o pecado e as cosmovisões antibíblicas, que são predominantes em nossa cultura, distorcem esses princípios e, consequentemente, empobrecem a experiência da realidade, produzindo um mundo mecânico e artificial e reduzindo a integralidade do mundo a um aspecto específico, que se torna o paradigma interpretativo e dominante da realidade. 1.5. Objetiva ou subjetiva? A unidade e a diversidade da beleza. Uma questão que normalmente surge nas conversas e debates sobre a estética é se existe um padrão absoluto de beleza ou se a beleza é meramente uma questão de gosto. A beleza é objetiva ou subjetiva? Esta é uma questão que muitos filósofos tentaram responder ao longo da história. Alguns creem que a beleza é subjetiva, meramente uma questão de gosto pessoal e artístico. Nessa visão, não existiria um padrão absoluto transcendente de juízo estético. Isso relativizaria por completo a estética e eliminaria o significado de qualquer juízo do belo. É uma visão estética empírica de baixo. Esse movimento tende a desenvolver explanações puramente imanentes da verdade, bondade e beleza. Apesar dessa visão empírica da estética ter aspectos positivos, devemos rejeitar a redução da dinâmica estética apenas aos seus aspectos empíricos, o olho do observador, a habilidade do artista ou a forma da obra de arte. Essa visão desconsidera os aspectos morais e de significado da beleza, reduzindo a sua dimensão técnica artística. Como nós vimos acima, a beleza faz parte da criação de Deus, foi revelada por Ele ao ser humano e, como consequência, tem uma dimensão moral pactual e de significado metafísica. Ao considerarem a beleza de maneira apenas empírica, as pessoas normalmente se situarão em um dos extremos que devem ser evitados. Elas terão uma visão estética relativista ou uma visão estética aristocrática. Na visão relativista, não existe padrão para julgar a beleza. Toda tentativa de juízo estético se torna opressiva e intolerante. Na visão aristocrática, somente aqueles que não são conhecedores e treinados em crítica artística são capazes de criar e julgar a beleza. Como consequência, há uma rejeição da cultura popular em prol da alta cultura. Como então responder a essa questão? Se a beleza não é totalmente relativa e se um padrão aristocrático da alta cultura não é o que necessariamente define o que é belo ou não, como se posicionar? Creio que a doutrina da organicidade desenvolvida pelo teólogo holandês Herman Bavinck pode nos auxiliar na formulação de uma resposta cristã para a questão. Bavinck entendia que o organismo é a imagem que melhor expressa a essência da criação e da revelação de Deus. Num texto de introdução ao pensamento de Bavinck, James Eglinton explica que a linguagem orgânica era a forma preferida dele comunicar sua cosmovisão trinitária. Para Bavinck, a existência e o significado de todas as coisas criadas derivam do Deus triuno, de forma que não apenas a teologia, mas toda a criação, história, revelação e ciência exibem uma coerência multifacetada, triuniforme, em outras palavras, orgânica. Bavinck aplica esse pressuposto teológico a todas as áreas do conhecimento. Para o objetivo deste artigo, exploraremos como ele se aplica na estética filosófica. Organicidade para Bavinck é a forma como as obras de Deus refletem o seu ser triuno. A trindade ad intra implica em organicidade ad extra.
A unidade e a diversidade das obras de Deus refletem a unidade e a diversidade do seu ser. Aplicando isso à estética, entendemos que a organicidade das coisas criadas é um reflexo da beleza de Deus. Na perfeita união da unidade e trindade de Deus, encontramos tanto singularidade quanto a diversidade, que se manifestam na beleza da criação divina. Usemos como exemplo a beleza humana. Os padrões de beleza atribuídos pela cultura pressupõem unidade, mas um padrão de beleza só pode ser verdadeiramente bíblico se ele envolver tanto unidade quanto diversidade. Ou seja, nenhuma só pessoa vai ser capaz de mostrar e refletir sozinha a beleza como padrão ideal que o ser humano foi criado para exemplificar e mostrar como revelação da glória de Deus. Logo, o padrão ideal de beleza jamais será satisfeito em uma única pessoa branca de olhos azuis, pois essa pessoa não refletirá a beleza multifacetada que é manifestada por uma pessoa negra de cabelos pretos. Então, uma pessoa sozinha jamais conseguirá ser um padrão estético para toda a humanidade. Será necessário a união da diversidade das pessoas com suas características específicas para refletir a glória da beleza divina do homem. A plenitude da beleza humana se manifesta na unidade da diversidade de todos os povos e nações por todo o mundo criado por Deus. E o motivo disto é a Trindade. E este conceito de organicidade estética também se aplica às múltiplas áreas de manifestação do belo na criação de Deus. Isso traz um equilíbrio entre a objetividade e a subjetividade da beleza. Enquanto existem os padrões objetivos da verdade, bondade e técnicas artísticas, também existirá espaço para a diversidade de gostos pessoais na contemplação da beleza. Se o que uma pessoa admira artisticamente é verdadeiro, bom e tecnicamente bem executado, isso pode ser legitimamente belo para ela e pode não ser para outra pessoa, sem que uma necessariamente tenha um gosto melhor do que a outra. Existirá espaço para a diversidade de gostos, que não nos leve a um relativismo estético e um padrão objetivo de juízo estético, sem que isso gere uma aristocracia estética. Há espaço para discordância e apreciação de uma opinião distinta. Introdução à estética cristã, parte 2. 2. A queda afeta tanto o sujeito quanto o objeto. A queda do ser humano descrita no livro de Gênesis permitiu a entrada do pecado no mundo, corrompendo o ser humano e afetando toda a criação de Deus. Os efeitos do pecado afetaram o homem integralmente, distorcendo todas as suas dimensões e faculdades. O homem foi afetado pelo pecado em sua totalidade, sua mente, vontade, sentimento e imaginação. Essas distorções do pecado aparecem frequentemente na busca humana por beleza e no processo humano de criação artística. Esse campo serve como terreno fértil para o plantio de desejos corruptos no coração humano. Tratemos de algumas maneiras em que o pecado cria distorções no campo da estética. 2.1. Quebra da distinção criador-criatura. A revelação geral de Deus, tanto de forma interna como externa, fornece conhecimento de Deus às pessoas e servem de testemunho para deixar o homem indesculpável. Todos devem adorá-lo, mas recusam-se a fazê-lo. Romanos 1, verso 18 a 32. Todo homem tem em si o sensus deitatis, o conhecimento acerca do Deus verdadeiro que não é salvífico, mas serve para deixá-lo sem desculpa. Também temos o que Calvino chama de semen religionis, uma disposição religiosa para a adoração que foi semeada em nosso coração. Somos seres feitos para adorar, criados para um alvo, um telos. Nossa natureza é religiosa, por essência, e nosso coração anseia por descansar dessa busca pela eternidade. Como disse C.S. Lewis, abre aspas, a nostalgia que dura toda a vida, o anseio de se reunir com algo no universo do qual nos sentimos separados, estar para dentro de uma porta que sempre vimos pelo lado de fora, tudo isso não é bobagem neurótica, mas o mais verdadeiro indicador de nossa real situação. Fecha aspas. Em nossa rebelião, buscamos suprir essa necessidade criando ídolos.
O incrédulo se recusa a reconhecer a beleza da criação como revelada por Deus e busca suprimir a verdade, distorcê-la em um esquema naturalista para impedir a interpretação do que Deus que faz todas as coisas e eventos como eles são. O pecado distorcerá os nossos amores e desejos, fazendo com que adoremos a criação ao invés do Criador. E a beleza manifestada na criação de Deus por meio da natureza, obras de arte, música, poesia e a beleza humana se tornam algo tentador para o coração caído da humanidade transformar em ídolos do coração. No anseio de adorar o Criador, podemos fazer da beleza finita da criação nosso próprio Deus. C.S. Lewis disse, abre aspas, os livros e a música nos quais pensamos ter encontrado beleza nos trairão se confiarmos neles. A beleza não está neles, ela surge por meio deles, e o que veio por meio deles era anseio. Esses elementos, a beleza, a lembrança de nosso passado, são boas figuras daquilo que realmente desejamos. Mas, se forem confundidos com o que realmente desejamos, transformam-se em ídolos tolos. Ídolos que ferem o coração de seus adoradores, pois não são o que eles desejam, são tão somente o perfume de uma flor que não encontramos, o eco de uma canção que não ouvimos, notícias de um país distinto que ainda não visitamos. Fecha aspas. Precisamos ter o cuidado de não quebrar a distinção existente entre o Criador e a sua criação. A beleza da criação aponta para Deus, mas não é o próprio Deus. Se não tivermos isso em mente, todo o deleite que a contemplação estética nos proporcionaria se tornaria uma escravidão sufocante. É isso que os ídolos fazem, nos prometem liberdade, mas nos entregam escravidão. E se a beleza existente no mundo não for apreciada na perspectiva correta, seremos destruídos por ela. Esse é o erro cometido pelos panteístas, que igualam Deus à própria criação, e pelos naturalistas, que adoram a natureza como a mãe de todas as coisas. Devemos nos guardar de uma elevação idólatra da beleza e em uma categoria metafísica que transcende a divisão Criador-criatura. Essa elevação coloca na beleza um aspecto redentivo e atribui à sua manifestação artística o poder de fazer conhecer e contemplar a própria essência do mundo, deixando de proporcionar deleite e se tornando um instrumento idólatra com uma falsa promessa de salvação. 2.2. Quebra da tríade. Outra consequência do pecado é a ruptura da tríade de valores, verdade, bondade e beleza, e a distorção da relação entre eles. Com a queda da humanidade, a mentira, a maldade e a feiura passaram a existir. No jardim de Deus, tudo era verdadeiro, bom e belo. Adão tinha a revelação de Deus, que lhe permitia interpretar toda a realidade de maneira correta, pensando os pensamentos de Deus após ele. A maldade não era parte da vida de Adão e Eva. Eles viviam em estado de inocência até desejarem ser como Deus e comerem do fruto da árvore da vida. E todo o jardim era agradável à vista dos dois. A beleza da criação era boa e verdadeira, mas ainda passível de corrupção. Após a entrada do pecado no mundo, o homem passou a desejar autonomia e independência de Deus. O conhecimento do Criador já não lhe é agradável, mas condenável. O homem se tornou cego e tolo, deixando de reconhecer que toda a beleza vem de Deus e aponta para Deus. Essa negação da verdade e da bondade que provém de Deus gera várias consequências no mundo e na cultura. A tríade é rompida e a criação e o juízo do belo se tornam rebeldes e desagradáveis a Deus. Com a negação de Deus, a verdade absoluta deixa de existir na sociedade. As pessoas passam a defender um relativismo irracionalista como o princípio a ser seguido.
Sem padrões absolutos, o certo e o errado também desaparecem. Tudo passa a ser permitido. Qualquer padrão de moralidade passa a ser uma inconsistência no pensamento do incrédulo. Podemos ver isso de maneira bem clara no movimento pós-moderno e na arte moderna. A beleza, entre aspas, passa a ser imoral, mentirosa e subjetiva. O observador do belo e da arte passa a ser ativo. Ele precisa entrar na arte e com um tipo de ação irracional, extrair ele próprio o seu sentido. Os artistas não pintam, golpeiam, não cantam, gritam, não criam, destroem. O ponto de referência para o belo passa a ser o próprio homem. Ele é quem deve dar significado para a vida, a arte e o mundo. Isso destrói todo o sentido e a harmonia da beleza presente na realidade, gerando um subjetivismo estético irracional. O historiador da arte Hans Huckmacher, em seu excelente livro A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, descreve como o movimento artístico surrealista, com sua cosmovisão existencialista, se perdeu ao considerar o mundo como se Deus não existisse. Abre aspas. Para os surrealistas, em sua rejeição ao Deus da Bíblia, a criação de Deus tornou-se uma prisão estranha, irracional, cheia de agonia e medo, um lugar que não consideram deles. Desejam um mundo melhor do qual o absurdo não exista, sem entender que o pecado, o ódio e a crueldade é que são o verdadeiro absurdo, contrário à criação tal como Deus a fez. Desejam liberdade, mas a buscam no próprio homem, expondo seu interior, seu subconsciente e, assim, a perderam. Uma vez que rejeitaram o Deus transcendente, estão presos ao que é imanente, e sabem disso. Várias vezes Deus adverte o homem, por meio de seus profetas, a não se esquecer dele. Agora podemos ver por quê. Haveria verdade na afirmação surrealista de que este mundo é o inferno, se não existisse Deus. Mas é uma mentira, pois existe um Deus. É uma mentira porque há beleza e verdade para quem quiser ver. É uma mentira porque o homem sabe que o amor e a justiça são possíveis e, graças a Deus, pertence à verdadeira realidade. Fecha aspas. Essas são as consequências de romper essa tríade de valores. Para que haja sentido, tudo deve ser considerado de maneira teorreferente, diante a verdade e a bondade de Deus. Só assim será possível produzir e apreciar beleza de maneira que glorifique a Deus. Uma beleza harmônica que tem origem e propósito, e não uma beleza rebelde, desarmônica, sem origem, sem propósito e sem significado. 2.3. Invasão das esferas. Distorção do propósito e existência do belo. Uma das principais manifestações da beleza na sociedade se dá por meio de criações artísticas da cultura. A arte está presente em todas as culturas do mundo. Ela é uma esfera da realidade criada por Deus. Essa esfera da realidade, assim como as outras, Estado, igreja, mercado, família, etc., tem suas regras de atuação e propósito definidas pelo próprio Deus. Sem a queda do homem e a presença do pecado no mundo, a harmonia da relação entre essas esferas seria orgânica e respeitosa, com as pessoas atuando em cada esfera de maneira teorreferente para a glória de Deus. Mas, com o pecado e a corrupção da humanidade, o homem será tentado a atuar em cada uma dessas esferas de forma autônoma, buscando cada vez mais controle e poder. As regras e propósitos de uma esfera específica começam a invadir e dominar outras esferas, causando consequências destrutivas sociais e culturalmente. Doiverd chama esse equilíbrio do desenvolvimento cultural de princípio de economia cultural. Para ele, abre aspas, quando a fé apóstata recebe o poder de condução da abertura da cultura, a consequência imediata será que a norma da economia cultural, investigada anteriormente, será violada, resultando no surgimento de uma desarmonia estridente da vida cultural. Fecha aspas. Essas invasões das esferas da realidade têm causado sérios problemas para a apreciação estética na cultura contemporânea. Como a beleza está diretamente relacionada com a esfera da arte, é importante que essa esfera esteja atuando segundo as leis de Deus para ela.
Caso contrário, haverá um empobrecimento do ser humano e da cultura. Tanto o sujeito quanto o objeto de contemplação estética serão afetados. Em nossa cultura, que há tempos perdeu seu ethos cristão, esse reducionismo social estão fortemente presentes. Gostaria de explorar 2 exemplos de esferas que têm invadido a esfera da arte e implementado seus princípios de atuação nela. A primeira é a esfera da ciência e tecnologia, que com sua cosmovisão predominante racionalista tem atrofiado a apreciação da diversidade estética da criação de Deus. Essa esfera da sociedade, assim como a maioria das outras, está altamente secularizada, sendo guiada por uma visão que Egbert Schumann chama de tecnicista, uma visão que busca um controle total da realidade por meio da ciência tecnológica. Schumann diz, abre aspas, a racionalidade da ciência molda de tal maneira a tecnologia moderna que sua influência em nossa cultura é condicionada por essa racionalidade. Condicionada por essa racionalidade. Em nossa cultura, parece haver cada vez menos espaço para a fantasia, para a beleza. A tecnologia atual produziu um mundo totalmente abstrato e artificial. Fecha aspas. Quando esses princípios racionalistas e materialistas que hoje controlam a esfera da ciência passam a invadir outras esferas, alterando seu núcleo de significado, eles distorcem o padrão de valor dessa esfera da realidade. Nesse caso de domínio tecnicista na nossa cultura, há um empobrecimento de nossa experiência da realidade e uma visão extremamente utilitária da vida. A unidade é valorizada e a diversidade depreciada. Com a busca tecnicista de uniformidade para todas as coisas, ocorre uma desvalorização do diverso, do orgânico e do natural. E como nós vimos anteriormente, a beleza da criação de Deus, que reflete a própria Trindade, envolve tanto unidade quanto diversidade. O padrão científico tecnicista pode ter seus valores quando utilizado de maneira correta, mas ao invadir e dominar a esfera da arte e da estética, ele acaba atrofiando e distorcendo essa esfera, distorcendo seu propósito principal, que é o deleite estético e a contemplação da beleza diversa da criação de Deus. A segunda esfera que tem invadido a esfera da arte e distorcido seu núcleo de significado principal é a esfera econômica do mercado. O sistema capitalista de livre mercado tem vários aspectos positivos e a liberdade econômica traz muitos benefícios para uma sociedade, mas também é preciso estar atento aos seus pontos negativos. Quando esse sistema é idolatrado, a tendência é que ele invada outras esferas na realidade e que seus princípios e regras sejam impostos nessas esferas. Infelizmente, isso é o que tem acontecido em grande parte da cultura ocidental. O ideal mercadológico de lucratividade, eficiência e produtividade tem se imposto sobre outras esferas culturais. Somente aquilo que tem valor mercadológico passa a ser valorizado pelas pessoas. Se algo não tem uma funcionalidade econômica e pragmática, deve ser descartado. A busca pela arte se reduz a uma busca desenfreada por entretenimento, que está se tornando cada vez mais um êxtase sensorial que entrega para as pessoas uma experiência final que almeja suprir o anseio delas de fugir dessa realidade sem Deus, entre aspas. O ato de investir tempo para simplesmente apreciar uma obra de arte, contemplar uma bela paisagem, ouvir uma música, escrever ou ler um poema, se deleitar com a criação de Deus se torna algo infrutífero, perca de tempo, né? Como Egbert Schumann explica, abre aspas, se somente o que é capaz de gerar benefício às pessoas é tido como importante, então seremos incapazes de enxergar a qualidade de tudo, aquilo que nos rodeia. A realidade foi remodelada em termos de uma rede reducionista e logicamente coerente. As escrituras abstratas se tornaram tão dominantes que a realidade como um todo foi atomizada e funcionalizada e assim fracionada. Fecha aspas. Os elementos poéticos da vida social serão arruinados e o mercado nos condenará a viver como rebanhos padronizados no mundo insulso que ele enfiará toda a terra
estreitando a dimensão da beleza e ampliando a da feiura. Essa desarmonia entre as esferas da realidade é consequência do pecado e de seus efeitos no ser humano e na criação de Deus. 3. A beleza e as estruturas escatológicas redentivas. Nesta sessão, consideraremos como a redenção efetuada por Jesus Cristo redireciona o coração humano para que crie e contemple a beleza de maneira agradável a Deus, e como as pessoas, em seu instinto criativo e anseio por beleza, refletem aspectos no plano de redenção escatológica de Deus. Também veremos como o processo de santificação dos crentes e a renovação da criação afetada pelo pecado caminham em direção à beleza gloriosa que será manifestada nos novos céu e nova terra após a consumação da obra redentiva de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Por fim, mostrarei como a beleza é importante na vida diária da Igreja de Cristo, principalmente na abordagem apologética e na adoração. 3.1. Apreciando e criando beleza de maneira agradável a Deus. A palavra de Deus nos diz que ao ser salva por Jesus Cristo, uma pessoa é transformada radicalmente. Ela é resgatada das trevas para a luz. Efésios 2, verso 1 a 2 e Colossenses 1, 13. É libertada da escravidão do pecado e considerada justa diante de Deus. Romanos 3, verso 21 a 22. É adotada e passa a ser membro da família divina. Gálatas 4, do verso 1 a 5. Ela deixa de ser uma inimiga do Deus Todo-Poderoso. Colossenses 1, do verso 21 a 22. E passa a ser amada por Ele. As escamas dos seus olhos são retiradas e agora pode-se enxergar e entender a realidade. Efésios 4, do verso 17 a 19. Tudo passa a fazer sentido, pois Deus é a referência da vida e do mundo. Podemos entender que toda a beleza da criação não surgiu do acaso, da desordem, da impessoalidade. Pelo contrário, ela foi criada por um Deus bondoso que escolheu fazer esse mundo de maneira harmônica, bela e agradável à vista do ser humano. A beleza passa a ter sentido em sua origem, existência e significado. Deus criou a beleza e se deleitou com sua criação, e deu a capacidade do homem, a coroa de sua obra, criar e se deleitar nela também, refletindo a imagem de seu Criador. Em Jesus Cristo, somos redirecionados para o entendimento correto da verdade, bondade e beleza. Nele somos chamados a viver a vida de maneira plena e bela, moldando a cultura que nos rodeia e tocando o coração das pessoas. A união da tríade de valores é recuperada. O Espírito que agora habita em nós está agindo em nossas vidas, renovando a nossa mente. Romanos 12, verso 1 e 2. Ele nos concede a capacidade de entender a verdade revelada por Deus, e a bondade contida em sua lei é exemplificada por meio da vida de seu Filho amado. Com uma cosmovisão cristã, criamos beleza reconhecendo que nossos dons artísticos nos foram dados por Deus e devem ser utilizados para a sua glória. Verdade, bondade e beleza deixam de ser inimigas e passam a habitar de maneira equilibrada e harmônica. Os artistas cristãos devem reconhecer a importância de seu chamado e, por meio de uma cosmovisão distintamente cristã, devem temperar a cultura com arte bela, boa e verdadeira. Em Cristo, também podemos passar a apreciar a unidade e a diversidade de sua criação. A Trindade nos fornece a resposta para o problema do um e do muitos. Há um equilíbrio orgânico entre a ordem e o diferente, entre a continuidade e a descontinuidade, entre as estabilidades e o dinamismo da criação de Deus. Esta visão nos fornece um padrão de juízo estético e humildade para apreciarmos o diverso. Somente um cristão pode encontrar esse equilíbrio de maneira consistente com seus pressupostos. Nos novos céu e nova terra, tudo será bom e belo. A criação renovada será perfeita, mas ainda existirá diversidade. As pessoas serão diferentes e a multiplicidade de formas, cores e sons não desaparecerá. Esta organicidade estética da criação de Deus, que tem origem em seu próprio ser, deve orientar a visão do cristão. Diferentemente de movimentos artísticos seculares, os cristãos não precisam cair em um abismo de desespero e falta de significado, produzindo uma arte nihilista que demonstra toda a feiura desse mundo caído e corrompido pelo pecado.
Ao contrário, o cristão pode demonstrar por meio de sua criatividade artística que existe esperança para esse mundo, que o mal e a feiura existem sim, mas são passageiros, que a graça de Deus está renovando toda a natureza e que em Cristo há significado debaixo do sol. Nele a vida não é passageira, mas eterna. Não é vazia, mas profunda. Não é apenas neblina e fumaça que se dissipa, mas é resplendor e brilho do Deus glorioso que criou e sustenta todas as coisas. Philip Ryken diz, abre aspas, assim como nas pinturas de Rembrandt, existe um senso não apenas do que nós somos, mas também de onde nós viemos, criaturas feitas para ser como Deus. Até melhor, existe um senso do que podemos nos tornar. A arte cristã é redentiva e este é seu maior propósito. A arte é sempre uma interpretação da realidade e o cristão deve interpretar a realidade em seu aspecto completo, incluindo a esperança que veio ao mundo através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais do que ceder à falta de significado e ao desespero, artistas cristãos sabem que existe uma saída. Assim, eles criam imagens de graça, reconhecendo um desejo pelos novos céus e nova terra, antecipando as possibilidades da redenção em Cristo. Fecha aspas. O homem tem esperança de experimentar uma existência mais profunda. Ele anseia pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Ele pode buscar satisfazer esse desejo em toda a beleza e arte desse mundo, mas o seu coração não será saciado. O desejo pelo eterno só será satisfeito em Cristo. Toda a beleza da realidade aponta para Ele, e os cristãos têm a oportunidade e a responsabilidade de levar essa mensagem aos confins da terra. O anseio do coração humano por beleza só tem um destino final: a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo nos novos céus e nova terra. 3:2. A beleza de Cristo. Abre aspas. Porque foi subindo como renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-no-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 2 a 4. Em seu plano eterno, Deus escolheu enviar seu Filho amado para ser o nosso Salvador. Mas o que Deus o enviou para fazer foi grotesco. Como podemos explicar isso? Como poderia o Deus de toda a glória e beleza realizar algo tão feio como a morte violenta de Cristo e fazer disso o meio de nossa salvação? A cruz grita contra toda a sensibilidade da estética divina. O profeta Isaías descreve a obra de Cristo rumo à cruz de maneira profunda. Ali toda a sua formosura e beleza foi encoberta. O pecado trouxe maldade e feiura para o mundo de Deus, e para salvá-lo era necessária a cruz de Cristo. Mas não é uma morte de cruz que está o final. Deus escolheu transformar feiura em beleza. Ele fez isso trazendo o corpo de seu Filho amado da morte e lhe dando uma ressurreição gloriosa, mais bela do que podemos imaginar. Apesar de toda a feiura da obra consumada na cruz, seus benefícios para a humanidade demonstram todo o amor de Deus por sua criação. E a vida de Jesus mostra a plenitude da beleza do ser humano. Nele temos o exemplo de como devemos viver. Toda a verdade e a bondade de Jesus produzem a mais profunda beleza. Ele é o exemplo que devemos imitar. Nesse sentido, os escritos do teólogo americano Jonathan Edwards nos auxiliam no entendimento da beleza humana na vida cristã. Para Edwards, a beleza e a verdadeira virtude estão diretamente relacionadas. A verdadeira virtude seria um tipo de beleza ou excelência, mas nem toda beleza seria verdadeira virtude. Essa virtude, beleza espiritual, consiste em amar a Deus, em benevolência do coração e inclui amor pela criação.
A vida do cristão deve ser caracterizada por uma beleza suave, por um aroma agradável, por um tipo de feitiço mágico que ocorre pela ação do Espírito em nossas vidas. Esse feitiço gera a atuação do amor no mundo de Deus, inspirando seus filhos a consertar, cuidar, criar, servir, amar, embelezar toda a criação. O trabalho do Espírito em nossas vidas busca produzir fruto e no amadurecimento desse fruto, a beleza de Cristo é manifestada em nós. Imagine quão bela seria uma pessoa que demonstrasse de forma madura o amor, atuando em serviço e altruísmo no mundo. A alegria, sorrindo da vida e das benesses concedidas pelo Deus Criador, buscando a paz e a harmonia entre as pessoas. A longanimidade, suportando com firmeza as contrariedades em benefício do outro. A benignidade, sendo cortês, prestativo no tratamento com seu próximo. A bondade, tendo a alma nobre e generosa, inclinada a fazer o bem. A fidelidade, demonstrando zelo, respeito e honra nas relações. A mansidão, expressando-se com doçura e suavidade e o domínio próprio, sendo moderada, comedida e sóbria. Isso pode parecer difícil, até impossível para nós afetados pelo pecado, mas isso é exatamente o que Deus está fazendo com aqueles que têm fé em Cristo. Hoje pode parecer que viver assim é anormal, mas na verdade essa é a verdadeira normalidade e naturalidade. Foi assim que Deus nos criou para viver em Cristo, veio nos resgatar para que voltemos a viver de maneira agradável ao Pai, entregando todo o nosso ser em um culto e adoração. Como disse Francis Schaeffer, abre aspas, nossas vidas devem ser obras de artes vivas, fecha aspas, expondo ao mundo ao nosso redor toda a beleza e criatividade do artista que nos criou. 3.3. Estética na vida cristã, adoração e apologética. Também existem aspectos estéticos importantes na vida de adoração e de evangelismo da Igreja de Cristo. O relato bíblico da construção do tabernáculo e do templo do Antigo Testamento mostra que foram utilizados muitos objetos de decoração e obra de arte. Alguns ambientes foram adornados com pedras preciosas, 2 Crônicas 3.6, e materiais raros e belos como ouro, prata e bronze foram utilizados. O templo era coberto de pedras preciosas e ornamento, e o relato nos informa que tudo isso foi planejado pelo próprio Deus. Deus simplesmente queria beleza no templo, pois ele se interessa por beleza. Mesmo que a forma litúrgica tenha mudado na nova aliança, o senso estético do ser humano é envolvido na vida de adoração e no culto ao Senhor. A imaginação das pessoas está diretamente ligada com aquilo que ela almeja e a adoração cristã captura a nossa imaginação. Como diz James K. Smith, a adoração cristã precisa nos reconhecer como criaturas estéticas que são movidas mais do que convencidas. Os cristãos devem se esforçar para que o culto ao Senhor seja o mais belo possível. A beleza na pregação, nos cânticos e louvores, na comunhão dos santos, nas orações, em todo o amor presente na comunidade e na harmonia da liturgia do culto a Deus. É claro que nem sempre conseguiremos demonstrar tal beleza, mas isso não nos impede de nos esforçarmos na direção desse alvo. A experiência da beleza aponta para além desse mundo, na direção do reino de Deus, onde nossos anseios e desejos serão respondidos. O culto semanal é uma representação que aponta para o descanso final desse reino, onde estaremos diante do Senhor Jesus, adorando, cantando e louvando o nosso Senhor, manifestando toda a beleza de nosso ser e contemplando toda a beleza da criação de Deus. A estética também é importante na abordagem apologética dos cristãos, principalmente em tempos pós-modernos. Na busca de persuadir os descrentes a se arrependerem de seus pecados e reconhecerem Jesus Cristo como a verdade, o caminho e a vida, e os cristãos têm encontrado variados desafios, tanto intelectuais quanto sociais e culturais. E na tarefa apologética de defender a fé e persuadir o descrente, a beleza pode ser utilizada como uma ferramenta interessante. Como diz Joseph D. Woodell, a fé cristã é verdadeira, mas também é bela. O pensamento cristão sobre beleza é um suporte apologético.
Apologética vai além dos argumentos e razões da maioria dos métodos apologéticos e a beleza pode e deve ser usada em serviço da apologética. O elemento estético pode ser primário na tarefa apologética. Há pelo menos duas maneiras em que podemos usar a estética na apologética, uma intelectual e outra existencial. Em primeiro lugar, podemos utilizar o método apologético pactual para demonstrar a necessidade de pressupor o Deus Trino para que seja possível existir um equilíbrio entre a objetividade e a subjetividade da beleza. O problema do e do muitos também existe na área da estética, e assim como nas outras áreas, só pode ser resolvido sob uma cosmovisão cristã. Os pós-modernos podem rejeitar argumentações lógicas e racionais que apelem para sua inconsistência epistemológica, metafísica e moral, por não se importarem com esses tópicos filosóficos, mas temas como beleza, criatividade e prazer são importantes para eles, e argumentações nessas áreas podem ser mais persuasivas em nossa cultura. Também podemos utilizar um método parecido apresentado por Timothy Keller, que o chama de crença A e B. Keller explica que todas as pessoas descrentes têm crenças A, que já são abraçadas pelas pessoas e que, em razão da graça comum de Deus, correspondem, de certa forma, a alguns ensinos bíblicos. No entanto, também encontramos as crenças B, que podem ser chamadas de crenças contraproducentes. Crenças da cultura que levam as pessoas a achar algumas doutrinas cristãs implausíveis ou bastante ofensivas. As crenças B contradizem diretamente a verdade cristã. O objetivo do apologista é mostrar que as crenças A de uma pessoa contradizem suas crenças B. Ou seja, se ela crê em A, é impossível que B seja verdadeiro. Ao usar esse método na estética, podemos dizer que para a nossa cultura existe beleza e criatividade. Em ambas são coisas importantes e valorizadas, crença A. Mas a origem dessa beleza, sua existência e seu propósito não está em Deus, crença B. Como nós vimos, para que exista harmonia bela e padrão de juízo estético, juntamente com diversidade de gostos, é preciso pressupor a trindade cristã. Logo, se a crença A é verdadeira, a B será falsa. E dessa maneira, desafiamos as pessoas a recusar a crença B, com base em sua própria crença A. Como diz Keller, abre aspas, é assim que Paulo raciocina em Atos 17 ao falar no Areópago. Paulo está mostrando àquelas pessoas que suas crenças falham nas bases de suas próprias premissas. No fundo, Paulo lhe diz, se vocês acreditam em A, no que se refere a Deus, e estão certos, como podem acreditar em B? Com a autoridade da Bíblia, fazemos com que uma parte da cultura, juntamente com a Bíblia, critique outra parte. A força persuasiva é resultado de embasarmos nossa crítica em algo que aprovamos na cultura. Fecha aspas. Nós podemos usar esses dois métodos para desafiar a inconsistência estética da cultura pós-moderna. E como a beleza claramente é valorizada, um apelo nesse sentido pode ser uma ótima ferramenta na tarefa apologética dos cristãos na cultura contemporânea. Em segundo lugar, a beleza pode ser utilizada na tarefa apologética de maneira existencial por meio de sua presença na vida dos cristãos. A tarefa apologética não se resume apenas à argumentação intelectual, mas também envolve o testemunho de Cristo na vida das pessoas. 1 Pedro 2, verso 12, capítulo 3, do verso 13 a 16. A beleza de nossas vidas pode ser uma maneira de abrir portas para a pregação da palavra de Deus. Ao observar a maneira como os cristãos vivem, os descrentes deveriam ser levados a perguntar por que vivemos assim. O que há de diferente em nós? O amor e a harmonia da comunidade cristã devem constranger os descrentes com um modo de vida santo e belo. Após desafiar as pessoas de maneira intelectual, temos que apresentar a resposta com nossas vidas. A modelação de nossas vidas e a congruência entre o que dizemos e o que fazemos é um recurso apologético que pode render bons frutos evangelísticos aos cristãos. Conclusão.
Uma estrutura bíblica de criação, queda, redenção nos ajuda a entender o mundo criado por Deus e o ser humano, a coroa dessa criação, inclusive os aspectos estéticos do mundo e do homem. A criação de Deus é bela, pois reflete o seu próprio ser, e o ser humano aprecia e cria beleza, pois é a imagem e semelhança do Deus Criador. A beleza é importante, pois Deus se importa com ela e, somente sob uma cosmovisão cristã, o homem encontra ordem e diversidade estética de maneira equilibrada e consistente. Infelizmente, a queda do homem e a entrada do pecado no mundo distorceram a capacidade homem de apreciar e contemplar a beleza da criação de maneira agradável a Deus, e fizeram com que a feiura e a maldade entrassem no mundo. Devido ao pecado, as pessoas tendem a adorar e divinizar coisas belas, e a beleza manifestada por meios artísticos na cultura perdeu o seu valor e propósito dado por Deus. Mas graças a Deus, mesmo em meio ao pecado, a beleza e sua harmonia permanecem brilhando no caos desse mundo. Ela é observada, sentida e traduzida por seres humanos. Deus enviou o seu Filho, que por meio da horrível obra da cruz, concedeu perdão e liberdade aos eleitos do Pai. Jesus também é Senhor de toda a criação, e por meio de seu reino e sua graça está renovando toda a natureza. O corpo de Cristo é parte ativa dessa renovação e trabalha em serviço do seu Senhor rumo ao descanso eterno em seu reino, onde toda mentira, a maldade e a feiura serão dissipadas para sempre. Por enquanto, vivemos nesse mundo caído, mas ainda assim belo. Essa beleza, que ainda brilha na vida das pessoas e na natureza, aponta para a beleza superior, não criada, a Trindade, que é a fonte, a origem e o propósito de toda a beleza. Como disse N.G. Wilson, abre aspas. O que é esse mundo? Que tipo de lugar é este? O tipo redondo, o tipo que gira, o tipo úmido, o tipo habitado, o tipo com flamingos, reais e artificiais. O tipo onde a água nos céus se transforma em flocos de cristais belamente simétricos, esculpidos por artistas que são incapazes de pararem a si mesmos, tanto em design quanto em quantidade. O tipo de lugar com poderosos ácaros no tapete para comerem minhas células mortas de pele à medida em que elas caem. O tipo com pessoas que matam, pessoas que amam e pessoas que fazem ambos. Este mundo é belo e maldosamente quebrado. Eu o amo assim como é, porque é uma história e não se prende a um só lugar. É cheio de conflito e trevas, como toda boa história. Um mundo de surpresas e perguntas para explorar. E há alguém por trás dele. Existem respostas desconfortáveis para os como e porquê e o que. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Através dele, todas as coisas foram feitas. Sejam bem-vindos ao seu poema, seu jogo, seu romance. Fecha aspas.